Nesse vídeo nós vamos falar sobre a economia brasileira. Recentemente saíram os dados do PIB brasileiro, só que nós vamos aprofundar se esses dados são saudáveis ou não, olhando o PIB potencial. Cola comigo até o final, será que tem risco inflacionário? Será que a economia está estrangulada? Vídeo muito bacana para você chegar no domingão, no churrasco de domingo da família e falar para aquele teu cunhado comunistinha, sabe? Se pergunta pra ele assim, você sabe o que é PIB potencial? Ele vai falar, eu não sei o que é PIB potencial. Aí você fala, eu sei, porque eu acompanho o Gabriel Pelissari. E aí ele vai ficar, ai meu Deus, o que é o PIB potencial? E aí você dá uma aula pra ele, vai ser massa demais, beleza? Então cola comigo até o final aí, pessoal, porque o PIB potencial vai te ajudar a entender se nós teremos um voo de galinha ou não. O Brasil, você já deve saber, você que tem aí mais de 20 anos, já tem barba na cara, né? Você sabe que o Brasil ele vive de voo em voo de galinha. Então, por exemplo, lá 2008 teve a marolinha, mas o voo de galinha chegou em 2015, porque é justamente essa questão de um crescimento artificial que faz esses voos de galinha acontecerem, certo? Então, entender o PIB potencial vai te ajudar a entender se você está no momento para surfar o voo de galinha, porque lá, por exemplo, os alunos do Clube dos Capitalistas sabem que eu estou já me posicionando para surfar um movimento para o Brasil. Eu já estou me posicionando. A galera acha que eu sou profeta do Apocalipse? Sabe de nada, inocente. Os alunos do clube é que sabem de tudo. Então a grande jogada é que você pode surfar esses voos de galinha, né? É ruim para o Brasil pensando a longo prazo, porque a nossa economia ela não vai se destacar, mas para o investidor que domina os ciclos é muito bom, porque de tempos em tempos você tem uma crise e você já deve saber que aqui no canal a gente considera crises como oportunidades. Se você ainda não entendeu como transformar crises em oportunidades, é melhor você buscar o conhecimento, beleza? Então, saíram os dados do PIB aqui do Brasil e os dados aparentemente vieram muito positivos, né? O último trimestre, segundo trimestre então, alta de 0,9% e no acumulado anual, 3,4% de crescimento do PIB. Mas aí entra a questão, o que está fazendo esse PIB subir? É a mesma coisa quando você monta lá uma dieta. Ah, você precisa bater 1.800 calorias no dia. Mas o que compõe essas 1.800 calorias? É sorvete? É Coca-Cola? Né? O que está compondo essas 1.800 calorias? Ou você está compondo isso com nutrientes, né? Macronutrientes ali de boa qualidade, proteínas, e fazendo um negócio legal. Então, você está se entupindo de porcarias para bater ali o seu superávit calórico, ou você está ingerindo coisas que não são tão saudáveis e vai te levar a um prejuízo no futuro. Sacou a analogia? É essa que é a jogada, beleza? Então, agora a gente vai aprofundar esse tema aqui. Antes de entrar na questão do PIB potencial, a gente vai dar uma olhada na questão de como está os setores que compõem esse PIB, ok? Então vamos lá, pessoal. Antes você tem que entender uma questão. Existem dois PIBs. Existe o PIB longo e o PIB curto. O PIB curto é esse PIB aqui que eu falei para vocês, certo? Que é divulgado, por exemplo, aí pela ampla mídia. O PIB longo é o PIB potencial, que leva em consideração dois fatores, tá? Investimento, PIB potencial leva em questão investimento e produtividade. Para você aumentar o PIB potencial da nação, você precisa de investimento e aumento também de produtividade. Se o investimento está caindo, você vai ter um problema no futuro. Se a produtividade está reduzindo, você também vai ter um problema no futuro. Esse PIB de curto prazo pode ser inflado, por exemplo, com gastos do consumidor. Você dá crédito lá para a galera comprar as coisinhas lá, comprar carro, né? Comprar carro. Se lembra de alguma coisa assim que... eu tô com problema de memória. Mas você é bom de memória. Você sabe alguns programas do governo que aconteceram recentemente, né? Pois é. Então você pode dar estímulos, crédito para que a galera consuma e fazer com que esse PIB de curto prazo, ele aumente, certo? Você bata as metas. Mas você tá se entupindo de doce, de porcaria. Então vai ter diabetes. Você vai ter lá um voo de galinha, né? Você vai ter um pico e depois você vai ter uma queda. Diferente de um crescimento saudável, por exemplo, que está baseado em investimento e produtividade. Então, por isso que a gente tem que olhar com cautela o que está fazendo esse PIB de curto prazo subir.
pega o agronegócio, queda de 0,9, certo? Então o nosso agro deu uma reduzida aí nesse último trimestre. A indústria veio positivo aqui, 0,9, certo? Um crescimento pequeno, mas temos que considerar, indústria é importante. A indústria crescer aqui é importante, ok? Então, ponto positivo no PIB. Setor de serviços, estagnado. Não cresceu, tá vindo meio de lado, né, pessoal? Vamos ver aqui os outros destaques que nós temos aqui para o PIB. Consumo das famílias. Isso aqui puxou bastante o PIB, então, porque agora a gente está analisando aqui a ótica da demanda. Então, nós temos aqui um crescimento de 0,9% dos consumos da família, que entra no que eu estava falando para vocês, de, por exemplo, você estimular através do consumo de curto prazo, endividamento, por exemplo, tá? Então, você também teve um crescimento aqui, um destaque ruim, muito ruim, que foi os gastos do governo subindo 0,7%. Você percebe, por exemplo, que lá em 2022, o segundo trimestre, né, que é então, comparando com o mesmo trimestre, você teve queda nos gastos do governo. Então, o crescimento do PIB, por exemplo, se a gente fosse levar em consideração isso, do segundo trimestre de 2022 foi muito mais saudável do que o atual. Por quê? Porque o governo estava cortando gastos e no decorrer desse vídeo você vai entender a importância de você fazer justamente a sua dieta com o corte de gastos estatal, certo? Porque quem paga isso aqui é você. Entendeu a jogada? Então existem fatores que podem fazer o crescimento do PIB ser saudável ou não. Então o segundo trimestre de 22 foi mais saudável, por quê? Porque o gasto do governo estava em queda aqui. Agora, comparado com o mesmo período de 23, aí você teve já um aumento de 0,7. Entenderam a jogada? Investimento. Olha isso aqui que interessante. Comparado com o mesmo período de 22, o segundo trimestre de 22, você teve um aumento de 3,7 do investimento. Lembra do PIB potencial? A gente já vai chegar lá. Lembra do PIB potencial, a importância? Investimento e produtividade? Então, segundo trimestre de 22, 3,7. Agora, a gente está tendo uma queda drástica do investimento. A galera não está investindo no Brasil. Então, se você não tem investimento, como é que você vai aumentar a produtividade? Tá entendendo onde eu quero chegar? Da importância de você dominar as bases, né, para você não cair em narrativas. Essa que é a grande jogada, porque se você não entende essas narrativas, você não entende, por exemplo, os fatores inflacionários, o que pode afetar a taxa de juros, o que pode afetar o câmbio. Essa que é a grande jogada, né? Bom, então por aqui eu acredito que a gente fechou. Agora vamos falar aqui do PIB potencial. O que mais me pega aqui, pessoal, é a queda de investimento. Investimento precisa estar subindo e nós estamos vendo uma sequência de quedas aqui na questão do investimento, enquanto a gente observa gastos do governo aumentando, né? A gente já vai chegar aqui no caso dos déficits orçamentários, mas antes vamos falar aqui do PIB potencial. O PIB potencial brasileiro, pessoal, ele até melhorou. Se você pegar aqui em laranja, que é o PIB potencial, ele teve uma elevação aqui nos últimos trimestres, certo? Mas, pessoal, perceba que a economia brasileira, ela anda estagnada, né? A gente teve um crescimento grande ali nos anos 2000, né, pessoal? Pega aqui, da década de 90 aqui, né, pessoal? A gente pega a década de 90 aqui até 2000, até 2010, o Brasil teve um crescimento do PIB potencial, da capacidade produtiva da nossa nação, né? Mas, depois, principalmente da crise ali do governo Dilma e tudo mais, perceba que o nosso PIB potencial andou bastante estagnado, certo? Então a nossa capacidade de produzir, de gerar riquezas, andou estagnada por décadas, ok? Foram as décadas perdidas. Agora ela deu uma elevação, certo? O que é positivo. Por quê? Porque abre margem para o crescimento saudável do PIB. Se você não tem a produção acompanhando o crescimento, você vai ter inflação. Então você tem que ter aumento da produção, aumento da capacidade produtiva para que você tenha um crescimento futuro saudável da nação, sem que, por exemplo, seja necessário você estourar o câmbio ou algo assim. Então, o que a gente viu foi positivo aqui, pessoal, mas ainda, na minha visão, é pequeno, tá? Então, precisa de investimento para que esse PIB potencial suba. E quando a gente olha aqui para justamente a questão dos investimentos, a gente vê queda. Então, são coisas para você ficar de olho, ok? Aí a gente olha, por exemplo, das contas públicas, tendo déficit de 35,8 bilhões em julho.
Então, o governo está gastando mais do que arrecada. O governo está gastando e o governo gastar também interfere no PIB. Só que o governo gasta o seu dinheiro. E aí, quem que vai pagar essa conta? Claro, você que dá o dinheiro pro governo. Então a dívida bruta do governo, do Brasil, está em 74,1% do PIB. Ou seja, se você tem que ficar praticamente um ano produzindo sem o governo gastar nada para pagar a dívida pública do Brasil. Com taxa de juros elevada, esse custo da dívida aumenta. E tem um fator, uma importância pelo qual a taxa de juros está elevada, que é para não estourar o câmbio e não ter inflação, ok? Muito bem, então o que nós estamos observando? O governo gastando muito e a dívida bruta também aumentando, ok? Então são coisas negativas. O Haddad aqui, ele tem uma meta maluca do mundo da Frozen de zerar o déficit orçamentário ano que vem, né, nos próximos anos aí. Ele precisa arrecadar, pessoal, 150 bilhões para equilibrar as contas públicas. Ou seja, ele precisa roubar de você, pagador de impostos, 150 bilhões de reais a mais para ficar no 0 a 0. Eles não pensam em gastar menos, como estava acontecendo, como mostrei para vocês, lá em 2022. No segundo trimestre, pelo menos, né? Cadê aqui? Aqui, ó. Queda. A gente precisaria ver isso aqui, o governo gastando menos, certo? Não gastando mais, né? Então, você precisa ficar de olho nisso, né? Porque você vai pagar isso. E aí, quando o cara for lá taxar a empresa, você vai diminuir a produtividade. Você vai afetar o investimento daqui. Quando você vai taxar fundo, taxar os ricos, você está afastando a produtividade. Lembra o que faz o PIB potencial subir? Investimento e produtividade. Então, você não pode afastar isso do país, tá? Muito bem. Então, a gente já está entendendo aqui um pouco do quebra-cabeça. Outra questão, STF forma maioria e abre caminho para a volta do imposto sindical, meus amigos. Exatamente. Isso foi abolido lá no governo do Vampirão, se não me falha a memória, que na minha opinião foi um dos melhores governos que teve aí, o do Temer, né? Fez quietinho, acabou com essas roubalheiras aqui de sindicato, um monte de coisa, mas ninguém fala nada, mas enfim, o assunto aqui não é política. Então, estão querendo voltar com esse roubo do trabalhador brasileiro, com a volta do imposto sindical, né? Se sabe que a galera do vermelho aí, a galera do amor adora, né? Enfim, não vou entrar em detalhes aqui porque não cabe, né? Então aqui Alexandre de Moraes votou a favor da cobrança compulsória da chamada contribuição assistencial, tanto de sindicalizados como de não sindicalizados. Julgamento está no plenário virtual, né, pessoal? Então eles precisam roubar mais das pessoas, não só dos impostos, mas também com essas mamatinhas, né? Esse é o problema. Isso é o que pode atrapalhar o crescimento do Brasil e afetar, por exemplo, a questão do dólar. O dólar, quando estava 4,70, eu estava acumulando, falei aqui no canal que era oportunidade, né, pessoal? Olhando essa questão conjuntural, né? Os caras ficam batendo em reduzir taxa de juros e tal, mas existe um motivo pelo qual o juro está elevado. Se o juro começar a cair e a gente ter esses problemas que eu falei para vocês, isso pode afetar o investidor aqui do Brasil, pode afastar o investidor aqui do Brasil e fazer com que as pessoas vendam real e comprem dólares, por exemplo, para cair fora, né? Nós temos uma questão macro também, então além de uma questão local, nós temos uma questão macro que pode fazer esse investidor internacional, esse gringo, cair fora do Brasil por conta de fugir do risco dos emergentes, por exemplo. O Brasil ainda tem classificação de investimento especulativo, né? Nós não temos grau de investimento. Então, qualquer problema, qualquer cheiro de problema pode afastar o investidor daqui. Então a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado com essa questão aí da política, certo? Para que isso não atrapalhe o crescimento econômico. Então, o governo não pode atrapalhar o crescimento econômico, porque isso pode afetar o câmbio, né? Então, por exemplo, se você começa o governo gastar demais, aumentar muito o imposto, né? O investimento cair, a produtividade cair, você não pode deixar isso acontecer, porque senão vai afetar, por exemplo, o nosso câmbio. Ou se o PIB potencial não acompanha e começa muito estímulo, isso são fatores para você ficar de olho, tá? Você pode ter um crescimento no curto prazo, que você pode surfar junto, mas você tem que saber o timing de sair e você tem que saber também como se posicionar para se proteger. Porque nessa questão, se o PIB potencial não acompanhar e o PIB começar a subir por conta de injeção de estímulo, você tem que saber que vai acontecer uma pressão inflacionária. E você precisa se proteger da inflação. Então, essa aqui é a grande jogada de dominar
a questão do PIB de curto prazo com a relação do PIB de longo prazo, relacionar o PIB de curto prazo com o PIB de longo prazo. Beleza, pessoal? O vídeo já está ficando longo, vamos para a reta final aqui. Também tem a questão da China, né? Tem a questão da China também. O Brasil é muito dependente da China. A China está com problemas de crescimento, tanto é que o governo da China está voltando a estimular a economia chinesa com redução de juros, certo? Lá a China está tendo uma deflação, ok? E a grande jogada é que se a China começa a desacelerar, tem problema imobiliário, isso pode afetar o Brasil também. Como, por exemplo, a exportação do minério de ferro, alimentos e etc., se a China está contraindo. Em vídeos passados eu falei da queda da exportação e da importação da China, na casa de 12%, 14% de queda, né? Então isso pode ser um fator também interessante para você colocar nessa conta que eu falei para vocês de como vai afetar o crescimento do Brasil e as questões da questão ali dos juros para manter o carry trade, para proteger o dólar e também a questão da inflação, certo? Então o Brasil precisa se tornar mais produtivo e você tem que olhar como que a política monetária está ajudando na questão da produtividade e atração de investimento. É isso que vai trazer crescimento para o longo prazo. Não adianta você injetar dinheiro, crédito e estímulos no curto prazo, por exemplo, para aumentar o consumo das famílias, se o seu PIB potencial, se o investimento e a produtividade não está acompanhando. Entenderam a jogada? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilha para geral, a gente se vê na próxima aí. Tchau, tchau.